Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. O Ministério Público nega que o doleiro Alberto Youssef vá receber até 20 milhões de reais como recompensa por trazer o dinheiro desviado de volta. E veja também nesta edição. Preso em Curitiba na Operação Lava Jato, Nestor Cerveró desiste de colocar a presidente Dilma como testemunha. As voltas que os governantes dão para evitar palavras com peso negativo, proibidas no vocabulário político. Vamos nos virar porque é escuridão geral. Brasil deixa de contribuir financeiramente com organismos internacionais e vê a política externa perder espaço. Jogos para computador baseados em fatos históricos podem distorcer o passado e ensinar errado. Reitor da USP defende que alunos formados na instituição prestem auxílio gratuito à comunidade por algum tempo. Eduardo Cunha diz que ninguém vai precisar ir ao PROCON se ele for eleito presidente da Câmara dos Deputados. Novo primeiro-ministro grego, eleito por partido de extrema esquerda, ameniza o tom contra as medidas de austeridade na Europa. Uma das maiores nevascas da história dos Estados Unidos provoca o cancelamento de 3.000 voos. E na bancada estão o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares e o historiador Marco Antônio Villa. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp no número 11 97559 2915. Não se esqueça de se identificar e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Situação crítica na diplomacia brasileira. O país perdeu o direito de voto no Tribunal Penal Internacional por causa de dívidas com a instituição. A falta de pagamentos ameaçam outras atuações do Brasil no exterior. Os cortes no orçamento para a política externa transformaram o Brasil no quarto maior devedor das Nações Unidas. A dívida brasileira, acumulada desde 2012, chega a 184 milhões de dólares, quase 480 milhões de reais. Na quinta-feira passada, o país perdeu o direito de voto no Tribunal Penal Internacional por causa de uma dívida de 6 milhões de dólares, pouco mais de 15 milhões de reais. Localizado em Haia, na Holanda, o tribunal julga crimes de guerra e contra a humanidade. O Brasil também corre risco de ficar fora das votações na Unesco, órgão das Nações Unidas para a Educação e Cultura. Para impedir isso, terá que pagar até novembro ao menos 4 milhões e 700 mil dólares de uma dívida de 14 milhões de dólares com a entidade. Os débitos brasileiros incluem ainda 87 milhões de dólares para operações militares de paz. O país lidera, desde 2004, a missão da ONU no Haiti. Traz desprestígio, mas também traz uma indagação sobre como que andam as finanças do país que não consegue pagar contribuições que países menores conseguem. Além de organismos internacionais, o Ministério das Relações Exteriores enfrenta dificuldades financeiras também com embaixadas. Há relatos de problemas em pelo menos 9 países, algumas delas com dificuldades até de pagar contas básicas, como energia e internet. A participação do Ministério das Relações Exteriores no orçamento do governo federal caiu de 0,5% em 2003 para 0,27% no ano passado. Um contraste em relação ao período de 2003 a 2010, quando o país abriu 68 novas embaixadas e consulados. Seria bom agora, a partir dessas dificuldades atuais, ter uma atitude de mais sobriedade, de realismo, diminuir o número de representações, mas aumentar a eficiência daquelas que, de fato, são relevantes. Ayrton Soares, boa noite. Quando o caixa brasileiro está baixo, é isso mesmo? Priorizar e diplomacia fica um pouco para lá e depois paga? Esse é o grande equívoco. Eu não consigo entender como é que este governo deixou de cumprir esses compromissos internacionais. Porque, no contexto das nações, a gente é respeitado na medida que pode participar dessas instituições, como Corte Internacional de Haia, Unesco, enfim, todos os organismos que a ONU tem e você tem que colaborar para que eles sejam mantidos. Esse dinheiro não é para pagar ninguém, é para manter a atividade da Organização das Nações Unidas. É o caixa, nós somos sócios lá. Agora, se nós somos sócios lá e não damos a nossa parte, como que a gente explica isso? Não tem como explicar. Quando eu vi esses números, eu fiquei estarrecido. Acho que é injustificável, não pode o governo deixar de aplicar dinheiro nessa área. E, olha,
pode parecer que seja muito dinheiro, tendo em vista 184 milhões de dólares, mas isso no correr de 6 anos de atraso, que vem acumulando isso. Quer dizer, não é uma coisa, não é uma sangria que se faz contra o país, não é? Isso é negligência, incompetência, sem dúvida nenhuma, na gestão pública. Marco Antônio Villa tem uma pergunta aqui do Tiago Mendes. Foi excesso de gastos do governo Lula ou austeridade da presidente Dilma? Não, me parece que é uma questão de excesso de gastos. A própria reportagem destaca que foram abertos nos últimos anos, nos últimos 10 anos, 68 embaixadas ou consulados brasileiros e tal. É que, no caso das Antilhas, aqui, na América Central, né? No caso das Antilhas, o Brasil, em certo momento, tinha maior representação diplomática em embaixadas ou consulados do que a Inglaterra, que tradicionalmente, desde o século XVI, tem presença naquela região. E isso por quê? Porque havia um delírio colocado pelo presidente Lula que o Brasil queria ter um assento permanente no Conselho de Segurança. Esse delírio não começou com Lula, já veio de antes. Mas ele delirou, ele saía da presidência e disse que seria secretário-geral da ONU em 2011, ou presidente do Banco Mundial. Ele não queria nada. No fim, nem síndico ele seria eleito em São Bernardo do Campo. Mas, porém, imaginava tudo isso. Então, gastou uma fortuna em áreas que não precisava. Então, é uma situação vexatória. Você tem hoje o Itamaraty, não consegue passar água, luz, internet, tem problemas de aluguéis, no caso, quando não tem imóvel próprio. Então, é uma situação extremamente desagradável e humilhante para o país. No caso da Corte Internacional de Haia, por exemplo, mas não só, a presença também na Unesco, isso não precisava ocorrer, né? Falar que falta dinheiro, tal, o orçamento do Itamaraty, como foi demonstrado na reportagem, é 0,27% do orçamento da União. Portanto, o problema não é aí. Houve um excesso da abertura de embaixadas e consulados. Se tivesse um pouco, como bem colocou o embaixador e ministro Rubens Recupero, você pode ter muitas vezes em certos locais uma embaixada e ela representa os interesses do Brasil em 3, 4, 5 países, como outros países também fazem. Houve um equívoco, se gastou muito, então é necessário reorganizar o Itamaraty, né? O Ângelo Miranda aqui pelo Twitter, o principal organismo que o Brasil está preocupado será o Mercosul e o seu fortalecimento? O Mercosul não é um desastre, foi um erro. Nós amarramos o burro no lugar errado com a Argentina, que está numa crise econômica dos diabos. Nós temos um acordo bilateral, o Brasil, com Israel, e 2 aguardando sanção, Palestina e Egito. Evidentemente, esses não são países que têm a importância econômica que o Brasil precisa. Tem países que têm 20, 30 acordos bilaterais. Além disso, o eixo econômico se transferiu do Atlântico para o Pacífico. Nós estamos apostando no cavalo errado. Eu já acho que o Mercosul foi um grande avanço na diplomacia brasileira. Reunir esses países do Cone Sul para formular uma política econômica que possa atrair investimentos, garantir mercados, foi muito acertado. O problema é dar a esta política consequência. Com a estabilidade no governo argentino, começou a desmoronar esse processo. A entrada do Paraguai ou não, tudo isso trouxe dificuldade para o Mercosul. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que esse desenvolvimento do Cone Sul, através de partidos que podem ter políticas aduaneiras afins para facilitar o seu comércio, vamos lembrar que a Argentina é o terceiro mercado brasileiro. Terceiro mercado brasileiro. China, Estados Unidos, Argentina. Não vamos esquecer nunca disso. Em tempos de economia em baixa e das crises hídrica e energética, alguns políticos baniram do dicionário palavras que têm um peso negativo, como aumento de preços, racionamento e apagão. As palavras estão nas manchetes dos jornais e nas capas das revistas, mas foram banidas do dicionário de muitos políticos. O ministro da Fazenda, por exemplo, elogiou o realinhamento dos preços no setor elétrico, um eufemismo para o aumento das tarifas de energia. No dicionário político, racionamento virou restrição hídrica. Multa se transformou em tarifa de contingência. Desemprego também ganhou outro nome, redução na oferta de vagas. E apagão virou falha sistêmica. Em vez de dizer o que se quer dizer com as palavras teoricamente normais, o sujeito usa outras, daí vê se as pessoas fingem que não entendem, é qualquer coisa desse tipo. E as palavras que os políticos teimam em evitar estão em toda parte. Eu acho que eles são super criativos. Depois do imexível, a gente pode fazer qualquer mexida na língua portuguesa, porque
Tudo é possível, né? O discurso direto, sincero, é a melhor forma de ajudar o cidadão a tomar consciência da gravidade do problema. Independentemente da palavra usada, o sentido é o mesmo e todo mundo já está sentindo os efeitos. As estrelas começaram a brilhar. Vamos nos virar porque é escuridão geral. Ô, Billy, isso é uma estratégia de marketing, né? Tem palavras que doem menos, né? O prefeito da capital usou outro dia, numa entrevista, como ele não cumpriu as metas que tinha proposto, ele falou que vai fazer um deslizamento nas metas. Entende? Você vai empurrar para o ano seguinte. Então, ou seja, quando não cumpriu, fala em deslizamento. A expressão do ex-ministro Antônio Germano ficou famosa, o imexível, se consagrou tal. Mas essas mais recentes destacadas aí na reportagem é um meio de dizer, né? De você está vendo uma crise hídrica, não está faltando água, né? Então você vai escolhendo as palavras, isso faz parte do marketing político, né? Onde é que você aprende esse vocabulário político? Olha, eu acho que existe no nosso vocabulário algumas expressões que tem pelo menos umas 10 alternativas para ela. Principalmente essa que define o órgão genital masculino, que tem pelo menos umas 10 versões. E muda, por exemplo, a expressão para definir, a expressão vulgar para definir um homossexual, varia no país inteiro. Num estado é baitolo, no outro é bicha, no outro é isso, entendeu? Nós somos brasileiros, essa improvisação eu acho inerente da nossa cultura. Muito bem. A Diva Moreira aqui pelo Facebook, o verdadeiro apagão é o da ética. Acho que ela resumiu tudo aí, né? É verdade. Em São Paulo, Eduardo Cunha, deputado federal pelo PMDB do Rio de Janeiro e candidato à presidência da Câmara, se reuniu com a cúpula do PSDB na sede da Força Sindical. No encontro com representantes tucanos, Cunha disse que receber apoio da oposição não significa ser antigoverno. Em dezembro, o PSDB anunciou apoio formal à candidatura de Júlio Delgado, do PSB mineiro. O PMDBista defende a reforma política e as verbas parlamentares individuais para os redutos eleitorais para todos os congressistas. A independência é que a gente não precisa ser submisso ao governo, por não depender de governo até mesmo para a sua eleição, e que não somos de oposição, para fazer com que a pauta seja a pauta que represente os anseios da sociedade e a vontade da casa. O candidato do governo à presidência da Câmara é o petista Arlindo Quinalha, que já ocupou o posto entre 2007 e 2009. Apoiado pelo PSD, PROS e PCdoB, Quinalha quer criar um grupo para acompanhar as obras das Olimpíadas de 2016 e também deve colocar a reforma política em pauta. Já houve situações históricas até, onde o parlamento pendia para um lado e com a participação popular resultou em outro. Eu acho que a gente tem que ter a serenidade e a determinação para fazer o que for melhor. Também concorre à presidência da Câmara o deputado Júlio Delgado, do PSB. Além do PSDB, ele tem apoio do PV e do PPS. Assim como os concorrentes, Delgado reforça a necessidade de independência do Legislativo. Dá para o parlamento fazer diferente e melhor. Dá para apostar na transparência e ele não ser reduzido à decisão de 4 ou 5 deputados que decidem o destino de 500 que representam o povo brasileiro. Aí é possível conseguir aí essa independência do Legislativo com esse Congresso que está se formando aí, que toma posse? Olha, depois que definiram que o parlamentar pode inserir verbas no orçamento, e obviamente essas verbas têm que ser aprovadas pelo Executivo, isso pode ser um grande jogo. Na verdade, todo mundo quer botar lá os seus milhões no orçamento para depois distribuir nas suas bases eleitorais. Esse é um dos motivos de grande disputa. Outro motivo são os cargos na mesa. Eu tenho certeza que tem gente de vários partidos que, embora o partido, no caso do PSDB, é estranho, o PSDB disse que apoia o Júlio Delgado. Isso, formalmente, o presidente do PSDB disse isso. Portanto, uma parte do PSDB se reúne em São Paulo com um candidato que não é o Júlio Delgado, que é o Eduardo Cunha. Mas essas reuniões paralelas, elas têm a ver outras coisas, por exemplo, cargos na mesa. Como é que compõe a mesa? Porque a mesa tem cargo muito importante. Secretaria da Câmara dos Deputados, uma primeira secretaria, é importantíssimo para conduzir a casa para onde ela deve ir e para administrar. Tem uma secretaria que ninguém liga muito, mas é aquela que cuida dos apartamentos. Acho que é a 3ª ou 4ª secretaria. Tem uma que cuida das viagens internacionais. Essas coisas despertam o apetite nas pessoas lá em Brasília. Tudo isso é negociável. Agora, eu não entendo. PSDB. Ou está com o Júlio Delgado ou não está com o Júlio Delgado. Não pode ter essas coisas. Eu acho que é um equívoco. E esse Eduardo Cunha, aliás, eu gostaria de ver ele, o Arlindo, o Júlio e os outros, falando o seguinte, olha,
Nós temos um projeto aqui para o Legislativo que é o seguinte: o país precisa fazer reformas, mudanças, e eu sou defensor de tais mudanças na Constituição para que a nossa democracia melhore. E dizer quais são as mudanças que ele se propõe a levar e dispõe a aprovar e conduzir a aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado. Isso eu acho fundamental, mas nenhum deles faz isso. Chico Alencar do pessoal também é candidato, né? À presidência. Mais para marcar presença. É mais para marcar presença. Ô, Vila, o grande negócio, isso são as emendas parlamentares individuais? Tem isso. Agora, quem é presidente da Casa, né, da Câmara dos Deputados, isso é muito importante. Vale lembrar o seguinte, é a eleição de 1 de fevereiro. Está sendo decidida outra coisa por trás, é o Petrolão. É o Petrolão. Porque na hora que o Petrolão chega no STF, ele vai ter repercussões diretas, ele vai atravessar direta a Praça dos Três Poderes e vai bater no Congresso Nacional. No Senado, tudo indica que a reeleição de Renan Calheiros é dada como certa. Renan Calheiros provavelmente envolvido na Operação Lava Jato. Ele já teve uma vez de sair da presença do Senado para conseguir ao menos garantir o mandato daquela história dos bois voadores. Vocês se lembram, né? Quando ele pagava uma pensão, etc., com recurso de uma construtora, aí começou a justificar com bois e mostrou, inclusive, em Murici, a foto, Murici é a cidade dele, a foto do açougue que comprava todos aqueles bois. Era um açougue, assim, 2 por 2 metros quadrados. E chamava, nunca me esqueço, Stop Carnes. Então, o açougue Stop Carnes, que era uma mini Friboi em Murici, comprou um câmara ligada que era impossível, cabia uma, acho que dentro ali e tal. Bem, esse é o Senado. A Câmara, a disputa é o seguinte: para o governo é vital controlar a presença da Câmara dos Deputados, por causa das CPIs, e tem o Petrolão. Por isso, para o governo estar jogando todas as suas cartas, e haja dinheiro no Arlindo Quinalha. Porque, com isso, não é só a questão das emendas, entra concessões e diretorias, bancos, empresas estatais, autarquias, os ministérios, está uma festa. Ou seja, o seu dinheiro, contribuinte, está sendo usado a rodo para que o governo ganhe com o Arlindo Quinalha. E é o Eduardo Cunha, que diz que não é candidato à oposição, mas, segundo ele afirma, tenta manter uma certa independência em relação ao Palácio do Planalto. 1º de fevereiro é um dia importante. No domingo, essa eleição é chave. O Ayrton, o Demirval Silva, aqui pelo Facebook. O Brasil só vai melhorar quando os políticos passarem a ter posições e não ser oposição só pelo fato de não estar no governo. Eu acho que posição e oposição, como é que eu acho que vai melhorar quando a representação política ela decorra da vontade autêntica popular. Se escolhe o deputado sem ser enganado na escolha que faz. O deputado que vem de uma militância, está dentro de um partido respeitado, ele escolhe esse tipo de gente, vê os antecedentes dele, vê se ele é honesto, vê se tem uma formação de honestidade na vida política, não custa nada, está na internet hoje, é só abrir, ver quem é processado. Isso o eleitor tem que tomar cuidado para ter um parlamento ruim como esse que nós temos. Agora, eu acho que esse negócio de maioria ali, tanto elegendo o Eduardo Cunha, como elegendo o Júlio, como elegendo o Arlindo, quem conseguir ter espaço para poder definir quais deputados terão as suas verbas orçamentárias, as suas emendas orçamentárias aprovadas, esse que apresentar melhor condições para isso, é bem provável que seja o vencedor. Vila, você queria falar sobre posição e oposição? Essa frase é da Marina Silva. Essa frase é da Marina, quando ela foi perguntada se era governo ou oposição, ela fala, não, eu tenho posição, tal, foi usada durante a campanha. Dependendo do seu posicionamento, você acaba sendo oposição. Eu acho que a questão toda é o seguinte, o parlamento que está aí, ele foi eleito diretamente pelo povo brasileiro. Ele representa o povo e a consciência política popular está representada lá. Ninguém foi eleito indiretamente, não há senador biônico, não há proibição disso ou daquilo. São esses. No caso da Câmara, são esses 513. E volto a dizer, o chave da eleição, por isso que o governo está jogando pesado, é a questão do Petrolão. O governo sabe que isso pode atingir as despesas eleitorais de 2010 e 2014, que envolve hoje a presidente eleita, né? E que já tomou posse, que governa tal. Isso é muito grave. Quem domina a mesa da Câmara pode segurar processo de CPI, segurar andamento de CPI. Isso para o governo é vital, hein? E a reforma política é o tema do seminário que a Fundação Padre Anchieta e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, promovem no dia 29, na próxima quinta-feira, a partir das 8h30 da manhã. O evento contará com representantes de vários setores, juristas, magistrados, sociólogos, cientistas políticos, parlamentares, entre outros. Já estão confirmados os nomes dos ex-presidentes do Supremo, Nelson Jobim e Carlos Aires Brito. Você, telespectador do Jornal da Cultura, também pode participar se inscrevendo
através dos números, anote aí, 11, o código aqui de São Paulo, 3291-8191 e 3291-8201. O evento acontece na sede da OAB, aqui de São Paulo, na rua Maria Paula, 35, no centro da capital paulista. E vocês terão contato com esses dois senhores aqui que estão na bancada. Vocês estão no painel lá, não é isso? Sim, sim. Um historiador e um advogado e ex-deputado federal. Ô, Vila, eu queria colocar essa iniciativa da TV Cultura com a OAB num contexto que ela pudesse ter um desdobramento nacional, para que a OAB nacional, inclusive, assuma uma participação efetiva, apoiado por todas as outras OAB seccionais, com a cobertura desta televisão ou também de outras, porque a OAB cumpriu um papel muito importante na campanha pela redemocratização do país. Quem não se lembra de Raimundo Faur e outros nomes que foram destaque nessa luta. Eu acho que nós podemos, através da OAB ou com a OAB, atrair outros segmentos e os partidos políticos, que se recusam a colocar na sua pauta de partido a discussão de mudanças, porque tem medo de não ter unidade, tem medo de confrontar alguma coisa, mas acho que a OAB, se tivesse apoio da imprensa, como está tendo agora aqui da TV Cultura, ela pode desempenhar um papel por essas reformas que vão transformar uma democracia que conseguimos em 88, representativa, como o Vila disse ainda há pouco, numa coisa melhor, sem a sociedade civil organizada, entre as quais a OAB, depois a ABI, depois a CNBB, depois outras entidades, nós não vamos mexer nesse país. Por isso que eu acho essa iniciativa é muito importante e eu vou torcer. Eu estou lá, eu faço parte da comissão da OAB que cuidou da Comissão da Verdade, que cuidou da questão dos presos políticos, e acho que lá na OAB nós vamos incentivar para que a OAB nacional se meta nisso. As escolas estão armando professores do Paquistão para impedir atentados terroristas. Os professores esperam pelos alunos na porta com fuzis nas mãos. E no telhado, um funcionário vigia quem entra e quem sai. É assim a nova rotina desta escola em Peshawar. Nem a aula de educação física escapa. Mohamed Iqbal ensina os alunos portando uma pistola. A escola ganhou ainda câmeras de segurança e sistema de rádio. A medida foi adotada depois que a polícia admitiu que não tem capacidade para vigiar e proteger toda a rede de ensino que sofre constantes atentados terroristas. Em dezembro do ano passado, o Talibã, milícia fundamentalista islâmica, invadiu uma escola militar e matou 150 alunos e professores. Vila. Como falou do Talibã, eu queria só fazer uma sugestão aos nossos telespectadores. Estreou em São Paulo um grande filme, pena que só está passando em uma sala, feito pela França e Mauritânia, que concorre inclusive ao Oscar de melhor filme estrangeiro, chama-se Timbuktu. É a história de um pequeno vilarejo no Mali, tomado por esses extremistas islâmicos, que nem são do Mali, nem falam ou francês ou a língua tuareg, falam árabe e não são compreendidos pela população, que tomam e impõem à força os seus valores. É belíssimo o filme, inclusive coincidentemente com as tragédias que ocorreram agora na França, e a cena do futebol, eles jogando futebol sem bola, porque o Talibã proibiu o futebol também em todos os lugares, e proibiu também lá, jogando futebol sem bola, é uma das cenas mais bonitas do cinema. Esse Timbuktu é um filmaço e dá para a gente ver, e como trata com muita clareza e com sensibilidade um tema tão difícil, tão complexo como esse. Aí. Olha, eu queria fazer um paralelo, não sei se eu posso explicar esse paralelo que eu quero fazer, mas a situação das escolas nas grandes capitais, especialmente aqui em São Paulo, e a insegurança sobre todos os aspectos. Insegurança com relação aos estudantes que ficam à mercê do tráfico de drogas. Segurança com relação aos professores terem condições de dar aula, estarem seguros para dar aula. Eu tenho depoimentos de professores que são espancados por alunos ou são espancados por pais de alunos quando saem da escola porque não dão nota baixa. Enfim, essa segurança, talvez nós tenhamos que ter nas escolas uma verdadeira segurança, com essas câmeras que nós vimos lá. Lá, as razões são de uma divisão de poder, uma briga pelo poder que o Talibã faz há muitos e muitos anos lá. É uma questão política, ideológica. Mas aqui não. Aqui a questão é de segurança. Segurança dos professores, segurança da escola. As nossas escolas têm grade. Elas têm grade, todas as janelas têm grade. Olha, isso é uma coisa inimaginável. A seguir, Nestor Cerveró desiste de incluir a presidente Dilma Rousseff como testemunha. E mais, jogos de computador chamam a atenção por mudar fatos históricos.